O fundo TRXF anunciou a sua 10ª emissão de cotas. O valor inicial é de 250 milhões, porém ele pode vir a dobrar de valor, o que certamente não é nada comum no mercado de fundos imobiliários. O que será que tem por trás disso? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do fundo TRX Real Estate, o TRXF11. Ele é um fundo que tem mais ou menos 4 anos de existência, um dos fundos ali do terço superior do IFIX em tamanho, em quantidade de cotistas, e que está fazendo a sua 10ª emissão de cotas. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre o fundo em si, um pouquinho do histórico dele, da cara que ele tem hoje. Vamos abrir um parênteses rápido para falar dessa última operação de compra e venda que ele anunciou agora há relativamente poucos dias. Vamos falar sobre o histórico de dividendos, vamos falar sobre as características da oferta e no final eu vou dar a minha opinião sobre por que esse lote adicional tão alto assim. Como sempre, vamos começar pelo fundo, vamos começar pelo relatório gerencial. Aqui está o último relatório gerencial, claro, todos os links de todos os documentos vão estar aqui embaixo. E aqui é o relatório relativo a fevereiro de 2024. O fundo, então, aqui está como data de início, outubro de 2019, que foi a constituição dele, isso é verdade, mas ele começou a negociar em bolsa um pouquinho depois, em janeiro de 2020. Então, ele está aí com 4 anos e 2 meses de bolsa, para a gente arredondar os números. Pelo regulamento, ele é um fundo que pode aplicar em praticamente qualquer tipo de imóvel em gestão ativa, mas hoje ele é bem especializado no que a gente chama de modelo Big Box, certo? O modelo Big Box seria, por exemplo, pensar em supermercados, em grandes galpões, em atacarejos, atacadistas. Ele pega muito pela essa parte de supermercado, atacarejo, atacadistas, etc. Esse modelo que se chama de Big Box, que são galpões relativamente fáceis de construir, quadradões, pé direito alto e segue a vida. Então, essa é o DNA dele, digamos assim. Ele é administrado pela BRL Trust e tem como gestor e consultor imobiliário 2 empresas, todas do grupo TRX. Hoje ele tem um valor patrimonial de 1 bilhão e 600 milhões aproximadamente, coloca ele aí como 28º do IFIX, então terço superior da lista, digamos assim, né? O IFIX tem um pouquinho mais de 100 fundos, e ele tem 141.217 cotistas no fechamento desse relatório, também coloca ele ali como 27º do IFIX, ou seja, também no terço superior por esse critério. A taxa de administração, que inclui aqui a taxa de gestão, é de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Então, baseado no valor de mercado hoje, entre taxa de gestão e administração, basicamente o fundo está pagando R$ 1.400.000 por mês, certo? Basicamente o que eu fiz foi pegar esse valor de mercado, pegar 1% disso, que seria o valor ao ano, e dividir por 12. R$ 1.400.000 por mês de taxa de gestão e administração. Ele tem uma taxa de performance que é de 20% daquilo que exceder o IPCA mais 6, uma taxa de performance. Nem todo fundo cobra a taxa de performance, mas aqueles que cobram ficam mais ou menos nesse patamar. Agora, tem uma observação importante. Além disso, consta lá no regulamento, o link vai estar embaixo também, lá no artigo 25, que nas obras, né, na parte de desenvolvimento do fundo, que são eventos frequentes na história dele, além desses custos, também é pago uma taxa de consultoria para a TRX, que é de 4% de todos os custos. Então, se num mês gastou lá R$ 300.000, vai pegar 4% disso, R$ 12.000. Isso é pago adicionalmente à TRX, além da taxa de gestão e eventual taxa de performance. Isso não está aqui no relatório, mas está lá no regulamento, está no artigo 25. Vamos dar um pulo aqui no relatório? Vamos dar uma olhada no portfólio
do fundo, lá na página 14. Esse fundo é uma parte da história dele. Existe o fundo TRXF, que seria o fundo principal, digamos assim, e o TRXB, que foi criado lá atrás para fazer uma compra de algumas operações, mas é um fundo que tem uma liquidez muito menor e o principal investidor dele é o próprio TRXF. Então, o relatório acaba sendo, na verdade, um relatório consolidado, TRXF mais TRXB. Formalmente, 60% do patrimônio do fundo TRXF está em imóveis de maneira direta e, vamos arredondar o número aqui, 30% em operações em imóveis de maneira indireta através do TRXB. Então, ele é 90% tijolo. Vamos arredondar os números. Tem alguma coisa aqui investida em fundos imobiliários, alguma coisa em renda fixa, um cacareco de nada em CRIs. 90% tijolo. Essa é a realidade dele. Principalmente em operações de varejo, 95%, 96% praticamente em operações de varejo, 4% em operações de logística. Entre os inquilinos, o principal é o segmento atacadista. A gente coloca aqui como grande destaque o grupo Açaí, que a gente vai falar mais à frente, que ocupa aí 57% das receitas do fundo, 31%, 32% varejo e 10%, 11% em parte de casa e construção. Os contratos são praticamente todos atípicos, 94%, quase 95% são em contratos atípicos, 5% contratos típicos. Aqui ele coloca a diversificação de receitas. O grupo Açaí é o mais importante, né? Hoje, nas receitas, o grupo Açaí, que é uma divisão, um split, né? Era do grupo Pão de Açúcar e hoje é um grupo já mais independente. O Pão de Açúcar em si com 18%, o grupo Mateus também com 18%, depois aí já operações menores. O fundo hoje ele tem, então, 57 imóveis, aqui considerando tanto a participação direta via TRXF quanto via TRXB. E eles estão espalhados em 14 estados. Deixa eu trocar minha câmera de lado para facilitar. Bem melhor agora. E 14 estados, claro que temos estados bem relevantes. O principal deles é o estado de São Paulo, com mais de 30%. Depois temos Bahia com 11%, tem Pernambuco também com 12%. Então, digamos, a gente tem uma boa concentração aqui no Sudeste e um bom pedaço também no Nordeste, Bahia, Pernambuco, como destaques. Claro, tem estados com participação muito pequena, como o Distrito Federal, com menos de 1%, mas são 14%. Esse é o número. Aqui na página 16, ele detalha a questão das multas em caso de rescisão antecipada dos contratos. Isso é muito importante, muito interessante, porque normalmente, quando a gente fala de contrato atípico de locação, a gente tem a tendência de colocar na nossa cabeça que a multa é o total dos contratos, do contrato de aluguel. Se o inquilino quiser sair, ele tem que pagar à vista como multa o total dos contratos vencendo. Isso não é 100% verdade. É permitido por lei que a multa de rescisão de contrato atípico seja o total de aluguéis a pagar. Mas nem sempre todos os contratos são negociados desta maneira. E muitos fundos nem sempre deixam isso explícito, se as multas são realmente de 100% ou se são de percentuais muito menores. Só falam que é contrato atípico e a gente acaba tomando por base que isso é uma verdade, digamos assim, o que nem sempre é. Aqui, então, o TRXF ele faz questão de colocar exatamente como estão organizadas essas multas. Então, em 95% dos contratos é realmente todo o saldo remanescente, mas tem aqui um 5% que é a multa de 8 e 11 meses de multa de rescisão. O vencimento dos contratos são contratos, até pela sua natureza atípica, bastante longos. A gente praticamente não tem vencimento
nenhum até 2035. Tem pouquíssima coisa vencendo antes de 2035 e ainda tem 43%, 44% dos contratos vencendo para depois de 2041. Então, vamos arredondar os números, 20 anos. Então, o prazo médio de 14, quase 15 anos, o que é um prazo bastante longo, mesmo para contratos atípicos. A gente muitas vezes, assim, é raro a gente ver um contrato, ainda que atípico, com prazos tão longos assim. Aqui tem o mês de reajuste de aluguéis, a grande maioria dos aluguéis corrigidos pelo IPCA, o que é normal em caso de contratos atípicos. É bem normal que contratos atípicos sejam corrigidos pelo IPCA, típicos pelo IGPM. É isso que geralmente a gente vê. E aqui não é diferente, tanto é que o IPCA domina praticamente a totalidade das receitas de aluguel. Aqui na página 17, a gente tem aqui uma estrutura dividindo entre mostrando exatamente o que é, quais são os imóveis que são diretamente investidos pelo TRXF, que são 41 imóveis, e 16 imóveis em que o fundo tem a participação indireta através do TRXB. O fundo é um fundo que tem um percentual de alavancagem. O fundo nunca ocultou isso, nunca tentou amenizar, nunca tentou passar pano em cima disso. É parte da estratégia dele. Nod, mas eu não gosto de fundo alavancado. Então pondere se talvez esse fundo simplesmente não é para você e não tem problema nenhum. Seu conforto vale muito mais do que qualquer investimento. O que não dá é para poder ser cotista do fundo e ficar reclamando que ele é alavancado. Ele é alavancado basicamente desde sempre. Então, você já sabia quando comprou. Hoje ele tem uma alavancagem de 37%, porém, ele não tem necessidade de caixa. Isso o difere fortemente de outros fundos que também têm percentual de alavancagem. A gente muitas vezes vê fundos que são alavancados e que precisam ou vão precisar, num curto prazo, fazer novas emissões ou fazer vendas de imóveis para poder pagar a sua alavancagem. Não é o caso do TRXF. Ele é um fundo que, tradicionalmente, sempre mantém um caixa livre bem maior do que ele tem a pagar nos próximos meses. E aqui ele coloca no relatório, ele tem uma necessidade de caixa para os próximos 12 meses de 40 milhões, porém ele tem em ativos de liquidez 140 milhões de reais. Então ele tem aí mais de 3 vezes, arredondando aí 3 vezes e meia a sua necessidade para os próximos 12 meses. Então ele está fazendo uma emissão agora, mas não é por uma necessidade de caixa, não é por uma urgência de pagar dívida, de pagar alavancagem ou coisa parecida. Vamos aqui rapidamente falar sobre a operação de compra e venda que ele fez, que ele anunciou no finzinho de fevereiro, se eu lembro bem, dia 26. Ele assinou um contrato onde ele vendeu alguns imóveis, principalmente imóveis que estão locados ao grupo Açaí, e simultaneamente está fechando a compra de 3 imóveis alugados principalmente para Decathlon. Às vezes tem algumas lojas da Decathlon que são muito grandes e tem a Decathlon que ocupa praticamente tudo e tem algumas lojinhas menores em volta. Então aqui não é 100% Decathlon, mas é praticamente 100% Decathlon. Aqui ainda não é uma compra fechada, é um MOU, que é o jeito chique de você falar memorando de entendimento, porque mercado financeiro tem que botar a sigla em inglês. E então eles ainda têm 120 dias aí para poder efetivamente fechar o negócio. Pode ser que nesse meio de caminho algum imóvel saia, pode acontecer, ou que algum valor se altere, mas o desenho básico atual é esse. O fundo está vendendo por 613 milhões os imóveis que ele está vendendo, incluindo aí parte da dívida. Esses imóveis estão atrelados a CRIs e que o comprador vai ficar com esses CRIs, então o fundo reduz a sua alavancagem e isso vai gerar um lucro nessa venda de mais ou menos 109 milhões, que dá R$ 7,12 por cota.
Lembrando, R$ 7,12 em relação à quantidade de cotas que o fundo tem hoje. Com a emissão, a base de cotas vai aumentar um pouco, também nada absurdo, mas vai aumentar um pouco. Então, esse valor por cota vai tender a diminuir. E o fundo, ele então vai estar comprando do mesmo grupo, eles deixam claro, assim, não falam quem é, mas é uma compra trocada, digamos assim. O fundo vai gastar, então, 181 milhões, sendo que 660 milhões é realmente compra, é realmente pagamento pela compra, e 21 milhões que ele vai gastar em desenvolvimento de obras da loja de Campinas. Então, tem aí um pedacinho da operação em uma operação de desenvolvimento. Aqui eles não entram nesse detalhe. No webcast, eles falam que essas operações, essa compra e venda cruzada, estão acontecendo ambas ao mesmo cap rate. Porém, o fundo está realizando um lucro, certo? E ele ainda vislumbra um lucro maior que pode vir a acontecer no desenvolvimento dessa loja de Campinas. Aqui ele até menciona que em Goiânia fizeram um processo parecido e hoje ele tem outros inquilinos, como a Cobase, Bluefit Academia, Calunga, entre outros. Então, essa ideia de ser meio power center, né, como o pessoal chama, tem uma loja muito grande e algumas satélites ali coladinhas com ela. Muitas vezes até dentro, assim, embaixo do mesmo teto mesmo. Então, aqui ele fala do lucro de 109 milhões de R$ 7,12. E com essa operação, eles até mudaram aqui o guidance um pouco. Se a estimativa de distribuição recorrente era de entre 85 e 90 centavos por cota, agora eles imaginam que isso pode vir a subir para 90 a 93. E com isso a alavancagem também do fundo cai, porque o comprador vai ficar com parte dessas dívidas, então a alavancagem do fundo reduz aí para 25%. O grupo Açaí também fica diluído, porque você está se livrando de alguns imóveis Açaí e está entrando outros imóveis que não são Açaí. Então, de 45% vai cair para 28%, quase que metade, né, de redução de concentração. E o número de inquilinos aumenta de 6 para 10 inquilinos. Essa é a operação, que só trazer alguns detalhes, só para consolidar. Com essa nova emissão, talvez o fundo ainda venha a diminuir mais a sua alavancagem. Mas antes de falar da oferta, vamos falar um pouco sobre os dividendos do fundo. A última distribuição de dividendos foi de 90 centavos por cota, que dá um dividend yield de 0,81% em relação a preços de hoje, desse fim de semana que a gente está gravando esse vídeo. Esse valor de 90 centavos o fundo já vem pagando desde julho de 2023, mas é o recorde, é o maior patamar de distribuição recorrente. O fundo ele tem o costume de pagar um certo dividendo recorrente mês a mês, e a cada fechamento de semestre, quando possível, e tem sido possível em quase todos os semestres, ele faz um pagamento adicional. Então, o gestor faz um pagamento ali mais linear, mais esperado, e o que sobra no final do semestre vai e faz um 13º. Então, o fundo, em 12 meses, distribuiu R$ 11,45 por cota, o que dá, então, um dividend yield de 10,32% em relação a preços de hoje. Se a gente fizer um comparativo 12 meses atuais, né, os últimos 12 meses versus os últimos 12 meses, né, os 12 meses anteriores, a gente tem, então, de março 22 a fevereiro de 2023, 12 meses o fundo tinha pago 10,65, né, R$10,65 por cota. E nesses últimos 12 meses, 11,45. Então, um aumento de 7,51%, 12 meses contra 12 meses. Agora vamos falar um pouquinho sobre a oferta. A oferta, então, né, a ideia da captação é de captar 250 milhões, mas que pode chegar a 500 milhões. Isso absolutamente não é algo comum no mercado de fundos imobiliários. Geralmente a gente vê, tem um valor da oferta e ela pode ser aumentada. Geralmente a gente vê alguma coisa como 20%, 25%, raramente 30%. Mas é raríssimo
a gente vê 100% de lote adicional, ou seja, a oferta pode dobrar o seu valor base. Vou comentar sobre isso depois. Essa é uma oferta restrita, uma oferta que é só para investidores profissionais, além do direito de preferência dos atuais cotistas. Então, é uma oferta que não tem a exigência de divulgar muitas informações. Então, a gente não tem prospecto, a gente não tem muitos documentos detalhados, porque isso são informações obrigatórias apenas nas ofertas para público geral. A única coisa que ele fala sobre o que vai fazer com esse dinheiro é carta branca. Ele diz que vai usar, seja para comprar novos ativos ou para investir em obras nos ativos que já foram adquiridos. Então, basicamente, fazer qualquer coisa. Não menciona quitação explícita de alavancagem. A alavancagem aqui diminuiria simplesmente porque você aumenta o patrimônio do fundo. Você tem uma pequena redução da alavancagem, além da redução da alavancagem dessa operação que eu comentei um pouco antes. Vamos dar uma olhada aqui na documentação oficial? Aqui a gente tem, então, o valor da oferta. O valor da oferta de R$ 109,19, que é composto de R$ 107,22, que é o valor da emissão, o valor que realmente vai entrar no fundo. Esse valor é exatamente o valor patrimonial do fundo hoje. E o custo de emissão de R$ 1,97, que dá um custo de 1,84%, menos de 2%. Já sei que vai ter um monte de gente falando, tá vendo como essa emissão é muito mais barata? A gente vê a emissão de 3, 4, 4,5%. Eu sei, só lembrem-se de uma coisa. Ofertas restritas têm custos muito menores do que ofertas públicas. Então, assim, quer elogiar, quer criticar, compare coisas iguais. Oferta restrita com oferta restrita, oferta pública com oferta pública. O trabalho é muito diferente, o alcance é muito diferente, a dispersão de base é muito diferente, etc, etc, etc. É menos 2%? É. Mas é uma oferta restrita. E esse preço de subscrição está abaixo do valor de mercado. No momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está cotado a R$ 110,94. Então, esse preço de subscrição de R$ 109,19 é 1,58% abaixo do valor de mercado. Os atuais cotistas têm o direito de preferência. Está aqui no mesmo documento. O link está embaixo. Então, o fator de subscrição vai ser de 15,16%. Esse é o número grande comprido aqui. 15, quebradinhos. Com base na data de corte do dia 13 de março. Então, você vai ver se você é cotista ou era cotista, ainda que você não seja hoje, mas se você era em 13 de março, você vai ver a quantidade de cotas que você tinha, vai multiplicar pelos 15,16%, ali é o número de direitos de preferência, que inclusive já está lá na sua conta da sua corretora. Se não quiser fazer conta, não precisa, que a conta já está feita. E o cronograma, esse direito de preferência já pode ser exercido até o dia 28 de março, ou seja, até a próxima quinta-feira, com a data de liquidação em 1º de abril, que é a próxima segunda-feira. Para quem exercer o direito de preferência, vai ter direito ao direito de sobras, ou, como se chama extraoficialmente, a segunda rodada de direito de preferência. Você tem o direito de contactar a sua corretora e falar que você quer exercer o seu direito de sobras. Quantos direitos de sobras eu vou ter? Não dá para saber agora. Quanto mais gente subscrever os direitos de preferência, menor serão os direitos de sobra. Porque o direito de sobra nada mais é do que pegar os direitos de preferência de quem não subscreveu e redistribuir para quem subscreveu. Então, só quando sair o resultado do direito de preferência é que vai dar para saber quantos direitos de sobra cada um vai ter. E, além disso, e esse direito de sobras, você pode se manifestar entre os dias 3 e 8 de abril, são apenas 4 dias úteis, porque aqui vai atropelar um fim de semana, um prazo relativamente curto, como é normal em direitos de sobra, e liquidando, né, debitando a conta da sua corretora no dia 15 de abril. Essa emissão
apesar de dar direito de sobra, de preferência e sobras, não dá direito de montante adicional. Informação importante. E aí vai para a oferta, né? A oferta restrita, né, aos investidores profissionais. Começa no dia 7 de abril e vai, teoricamente, até setembro, mas normalmente sempre fecha muito, muito antes disso. Agora o meu comentário. Por que fazer uma oferta com 100% de lote adicional? E uma oferta que tem direito de preferência e sobras e não tem de montante adicional. Geralmente a gente tem ofertas que têm direito de preferência, sobras e que, simultaneamente ao direito de sobras, você ainda pode falar para sua corretora: quero exercer todo o meu direito de sobra e ainda aportar 10 mil reais, e ainda aportar 5 mil reais, e ainda aportar 100 mil reais. Você pode ultrapassar os seus direitos de sobra. Geralmente é assim que funciona. Não funciona aqui nesta oferta. Qual é a hipótese que eu acho mais provável? Garantir que algum investidor grande, que já está ali pré-combinado, possa entrar com o valor que ele quer. Porque, veja, mesmo num cenário extremamente otimista, em que todos os 141 mil cotistas exerçam todo o seu direito de preferência, ou que, se não for exercido todo o direito de preferência, seja exercido todo o direito de sobras, que nada mais é do que uma redistribuição do direito de preferência, o fundo vai ter captado 250 milhões. Por quê? A quantidade de direitos de preferência e de sobras, esses valores, essa quantidade de direitos é calculada com base no valor base da oferta, não no valor máximo. Então, se todo mundo exercer a integralidade dos seus direitos, o fundo capta o valor base. É exatamente assim que é feita a conta. A minha hipótese é de que tenha algum investidor grande já ali apalavrado com a TRX. Ou alguns investidores grandes, seja investidores estrangeiros, fundos de investimento, famílias multimilionárias, fundos diversos, etc, etc. Então, o que você faz para garantir que eles vão conseguir entrar na oferta? Você faz o valor base baixo, para que ali os cotistas não tenham acesso, os cotistas só tenham acesso a esse valor, e mesmo que tenha um grande exercício do direito de preferências, mesmo que tenha um grande exercício do direito de sobras, na hora que esse grande quiser entrar, você aumenta a oferta para mais 250 milhões. Encaixa ele ali. Porque os cotistas não têm acesso aos 250 milhões extras, só têm acesso aos 250 milhões base, porque não tem montante adicional. Quando você tem direito de sobras e montante adicional, você pode acabar atropelando e entrando no lote extra. Certo? Nessa expansão do valor da oferta base. Se você não dá o direito de montante adicional, mesmo que tudo seja exercido, você vai bater os cotistas no teto de 250 milhões. E aí você abre e coloca o seu cotista ou os seus investidores grandes, já estão ali pré-combinados, ali. Você garante que vai ter espaço na oferta para eles chegarem, para eles entrarem na oferta. E você, concorda com essa minha teoria? Você, de repente, tem outra ideia, acha que tem algum outro motivo por esse formato em comum? Coloque nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, isso me ajuda muito a saber que você gosta aqui desse formato de vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, tá fazendo o quê? Se inscreve aqui, a gente tem sempre vídeos e lives e mais conteúdo para você. E se você acha que mais alguém deveria saber dessa teoria, desse lote adicional diferente, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E se você quer seguir sua maratona de estudo sobre fundos imobiliários, vou deixar mais 2 videozinhos aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!
Tchau, tchau.